Mas eu tava conversando com alguém do Rio Grande do Sul, eu não vou te contar ainda quem é, mas ele me contou histórias que o teu negócio é chão, que o motor não é o teu forte, que o motor teu você já andou emprestando para um outro carro uma vez e o cara até andou mais para trás. Conta essa história para nós direito aí. Nós temos aqui no estado, tem duas pistas, acredito que vocês aí no Paraná é parecido, né? Eu nunca tinha andado em Cascavel, 2018, lá na Gold, foi a primeira vez que eu andei. E ele é muito parecido com Tarumã, né? Só que eu acho que Tarumã ainda é um pouquinho mais. Tarumã não é um autódromo, tu tem muita curva de alta, né? E tem bem pouca retomada. Então, tem uma curva que tu para, né, e retoma forte. Então, nós temos exemplo dos carros 1.4, nossos marquinhas, né? Fazem tempo muito bom em Tarumã, por quê? Porque vai embalado, são bons de chão, conseguem fazer tempo muito bom, né? Impressionante para um motor tão fraco, né? E pneu radial. E lá em Tarumã o Fusca é muito bom, né? Principalmente por ser bom de chão. Só porque eu vou Eu, te cortar, porque já fizeram a pergunta duas vezes aqui para nós, eu vou responder. Quanto que virou o Fusca em Cascavel? Acho que teu melhor tempo lá foi 14,9, se eu não me engano. por volta disso aí, foi um pouquinho abaixo de 15, 14 alguma coisa, é isso aí. Eu Foi peguei hoje para retomado. dar uma olhada lá, virou 14,9, foi o que eu achei aqui. Salvo algum treino extra aí, foi 14,9. Isso, mas não Respondido, pessoal. teve. Foi. Eu também. Eu até ando acompanhando, e o pessoal que tem mais vivência de Cascavel e Tarumã, a referência é ao mesmo tempo nas duas, né? Então, eu no início não fui, até fui dar uma pesquisada, e várias categorias, realmente, o tempo de Tarumã e o tempo de Cascavel é muito próximo, né? Só que, lógico, tem que pegar a mão. Não consegui fazer nenhuma vez aquele bacião, é a coisa mais difícil do mundo, né? Uma, uma curva rápida a descer é muito complicado. Então não acaba. Tem que pegar a mão, né? Tem que pegar a mão na coisa. Né? E qual que é o teu melhor tempo em Tarumã? O melhor tempo do Fusca em Tarumã? A Fusca em Tarumã, a última vez que eu andei foi na pré, que eu andei forte, assim, foi numa preliminar 12 horas, acho que foi um 13,6, Certo. né? Até esse aí teve uma história também interessante, que na última etapa da Classic, eu virei um 13,8, alguma coisa assim. Daí, dali uns 2 meses, teria essa preliminar, e eu tava com toda. Agora eu vou fazer virar abaixo de 13, né? Então, esse era o objetivo, ajeitei lá, motor, fiz para ficar um pouquinho mais forte, botei umas coisas que não tinha, que eu nunca andava, não era. Eu tenho um dos conceitos que eu tenho é assim, ó, Rafael. Uh, uh, o motor, ele tem que ser bom, né? E se tu botar um motor maior, vai vir tempo, é automático. Uhum. Só que o problema é que se tu vai no motor, é muito fácil tu passar o limite e ficar aquela quebradeira, e é uma coisa cara, né? É uma coisa Uhum. trabalhosa. Então, o que eu fiz em todo 2014? O motor foi sempre o mesmo. Eu não mexia. Né? Eu sabia que se eu botasse um motor mais forte, não tinha. O motor é forte. Também o pessoal fala que o motor não é forte. Não, o motor é forte, é um motor legal. Mas eu tinha concorrentes meus que eu tenho certeza que tinha um motor mais forte que o meu, né? Uhum. Mas o motor é aquele. Se eu mexo no motor, eu não tenho parâmetro para saber se o ajuste que eu alterei, um amortecedor diferente, uma geometria diferente, vai dar resultado, né? Então eu sempre optei, faz o motor, faz uma receita boa, já se sabe, né? Que seja confiável e tranca nisso e esquece. Uhum. Né? E aquela vez, então, da preliminar, que a ideia era baixar de 13, eu lembro que na época foi na hora da tomada, o tempo fechou, ficou nublado e meio começou um pingo e outro. Eu lembro até teve gente que saiu com pneu de chuva, né? E eu saí com o slick já, né, para tentar virar. Primeira volta, sei lá se deu uma bandeira vermelha, alguma coisa, tinha virado 1,15, né? E os caras, tá bom, não precisa mais, né? Os amigos aí da equipe, né? E eu falei, não, vou dar uma tentada. Mas sabe quando tem aquilo, quando tu tá de slick? Tava seca a pista ainda, não tava molhada, né? Mas quando já começa a pegar a garoinha do para-brisa, sabe? Se Uhum. tem algum pessoal aí da Classic olhando que estava junto na época, talvez lembre. Tu sempre fica com o pé atrás na hora que tu vai entrar na curva, tu não sabe se na curva choveu, né? Certo, Então uhum. tu vem forte uma tomada que tu já vem no limite, né? Eu acho que aquele dia ainda, se tivesse não tivesse essa chuva, talvez até daria para melhorar um pouco, sabe?
Mas ainda deu 13,6, que foi a melhor volta do Fusca lá em Tarumã. Até para tu ter ideia, naquele dia, se eu não me engano, o segundo tempo, acho que foi o Jacomazzi com o Opala, foi 1,18, porque todo mundo com o pé atrás, né? Uhum. Então era bastante diferença, né? Pô, uma baita diferença. É. Com certeza. Vamos falar mais um pouquinho do Fusca. Diz que tem uma pergunta aqui. Se tem como ver de dentro do Fusca na chuva? Você consegue enxergar? Isso também é uma coisa que é curiosa, mas o pessoal que não é muito, não conhece tanto o automobilismo, né? O principal problema da chuva é embaçar vidro, né? Embaçamento de vidro é o que é o mais crítico. E isso o Fusca tem uma vantagem muito grande, né? Leva o paninho no meio das pernas e com a mão mesmo tu vai desembaçando. É o único carro que, como tu tá preso assim de segurança, carro maior, tu não consegue inclinar o corpo e limpar o vidro. E o Fusca não, tu consegue tranquilamente alcançar o para-brisa com o cinto apertado. Então não é problema de dificuldade assim para do embaçado, né? O embaçar é o maior problema, né? Todo mundo, embaçado é crítico. É verdade. A gente estava falando do Fusca, a gente falou bastante de motor, falou de caixa, mas diz que o teu segredo é o teu ajuste de chão desse carro. Diz que o teu carro tem um chão muito bom. O chão é o principal, é o que mais faz vir em tempo é chão, não tem dúvida. Nós temos exemplo aqui também, o Escort do falecido lá, amigo nosso, Luciano Marques, né? Uhum. Era um Escort CHT, era um absurdo que andava aquele carro, com um motor que é limitado, a gente sabe que não tem a potência dos AP, né? Uhum. E ele virava o tempo que muito bom. E o Fusca também. O que é o segredo? Depois eu posso até mostrar ali quando... ele é todo de Fusca, né? O quadro dianteiro é todo de Fusca, com pivô original. Eu não tenho mola no amortecedor ali, né? A mola é a torção original do Fusca na frente. Lógico, o braço é torto para acertar cambagem, para acertar caster, né? Uhum. A traseira também é uma traseira toda original, com a mola original, também com variação. Eu tenho espaçadores atrás, roda diferente para acertar, né? Amortecedor, eu tenho uma amarração, uma suspensão que é um pouco diferente, mas ele é uma... tu conhece bem Fusca, né? Fusqueteiro também. Um pouquinho com ele. Mas a suspensão de Fusca, né? A suspensão traseira de Fusca é uma coisa que é muito limitada, né? Uhum. A caixa faz parte da suspensão. Exato. Então não tem como tu fazer uma alteração muito grande, né? Então tu não pode botar balança, não pode fazer... Quer dizer, até pode, mas daí tu tem que eliminar o câmbio de Fusca, né? Isso. E a minha não, é uma caixa original, com as canelas de Fusca toda olhando assim visualmente exatamente igual uma de Fusca. O que eu fiz foi aquela parte de erguer a caixa, né? Uhum. Erguer o motor e caixa. O varão é por cima do túnel, em virtude disso, né? O varão da marcha. Então a caixa ficou acima. Mas é só acerto, né? O que é acerto? É treinar, né? O principal que usa lá é acertar a temperatura do pneu, né? Utilizar todo o pneu no slick, né? Sim. Então, o pessoal que não tem muito conhecimento, tu tem um pneu que é muito largo, né? E na curva esse pneu dobra. Então tu tem que fazer com que ele pegue na curva toda, ou aproveite esse pneu largo. E na hora que tu consegue acertar isso, né? Ele vai ter um desgaste mais ou menos parelho, né? E vai ser rápido com o tempo, né? E lógico também, tem a questão do gosto do piloto, né? Então, tem gente que gosta do carro um pouquinho mais dianteiro, um pouquinho mais traseiro, né? O Fusca, por natureza, ele é um carro que é muito traseiro. Então, quem anda de Fusca com pneu radial, os 4 pneus iguais, é muito difícil o Fusca sair de frente, tem que estar muito errado para sair de frente, ele é bem traseirão, né? Aqui no meu, eu uso o pneu largo atrás e os estreitos na frente, isso já dá uma boa melhorada, né? Que não fica tão traseiro, a frente até dá para começar a escorregar, dependendo do acerto. Mas assim, o pessoal, muitos já me perguntaram várias vezes, né? Qual que é o segredo do Fusca, né? Não tem segredo, né? É trabalho. O segredo é o conjunto, né? Não ter nada ruim, não ter um ponto fraco. Isso aqui, né? Freio.
O freio é um freio. Na frente ele é totalmente original, né? Com um disco de Fuca, que é um disco muito bom. Um disco de diâmetro, né? Grande, né? O maior que cabe numa roda 13. Não vai achar nenhum disco que caiba dentro da roda 13, né? Uhum. Do que o do Fusca, com a pinça de Fusca. Traseira tem uma pinça, essa freio de Gol, um Gol sólido aquele, né? O mais fraco. Acertado o balanço para frear legal, né? Não tem o cilindro duplo, não tem pedaleira regulável, né? O acerto foi feito em tipo de pinça, principalmente em pastilha. Certo. Né? E esse é o principal, é fazer ele ser balanceado, né? Para o carro ser rápido, ele não tem que ter um ponto bom, ele não pode ter um ponto ruim, né? Então, não tendo nada de ruim, o tempo que vai virar, ele vai funcionar, né? A gente tem uma ideia meio parecida. Eu também gosto muito da parte de dinâmica veicular do carro. Eu confio muito que um carro com uma dinâmica boa, com o chão, como a gente fala, bom, o tempo vem. Você consegue andar com o carro. Você anda com o carro, você vira bom tempo com o carro, com chão bom e o motor meia boca. Mas se você com o motor canhão e o chão meia boca, você não vira tempo. Não adianta. Você até atrapalha e você não vira tempo. Então, se você tem um lugar para investir, eu sempre gostei muito mais de colocar nesse tempo e dinheiro na questão de chão e peso também. Obviamente, peso também é muito importante, ajuda muito no resto, né? Facilita o teu trabalho de chão, facilita o trabalho de freio, facilita o trabalho de tudo. O peso é uma coisa também, né? Também sempre andei no limite do peso, né? Até eu poderia ser bem mais leve, sempre carreguei chumbo, né? Tem muita coisa que talvez eu nem colocaria no Fusca se não fosse por ter que colocar peso, né? Certo. Então, um exemplo é a parte aerodinâmica, aerofólio, coisa, né? Isso é uma coisa que eu coloquei, eu nunca consegui perceber, sabe? Vantagem, assim. Então, mas coloquei na época, tem que colocar peso, então vou colocar, vou cimentar, vou tentar alguma coisa para melhorar. Então, o peso é uma coisa que tem que andar sempre no... Como é que é? É certeza que ele atrapalha, né? O excesso de peso. É verdade. E outra coisa do carro bom de chão, que dá muita diferença na corrida, às vezes o piloto até não precisa ser tão rápido, mas se o carro é bom, dificilmente tu erra, né? Exato. Então, às vezes tem carro que tu anda gatilhão, né? É difícil dar tantas voltas sem dar uma errada, né? Uhum. Se o carro é previsível, né? O cara tem o carro na mão, né? Não tem problema. Só para o pessoal que perguntou um pouquinho, ó, o tempo do Tony, então, em Cascavel, que eu estou olhando que foi 14,9, naquele mesmo ano, para ter ideia, o Leovaldo virou 14,6 com o Maverick. Então virou 3 décimos atrás do Leovaldo de Maverick. Também é tempo para comparar um pouquinho com as coisas, claro que, veja pessoal, dias diferentes não dá para comparar muito, né? Mas o tempo que o Deninho, que o Denizio largou com a Berlinetta na última corrida foi 14,7. Ele baixou na corrida para 13, tá? Mas o tempo de classificação dele foi 14,7. Então, um tempo bem similar ao teu carro. Então, efetivamente, o Fusca é um terror na pista de Cascavel, mesmo tendo dado só uma vez lá. Realmente é um tempo muito bom, efetivamente, lá em Cascavel. Eu acredito que até olhando, hoje de tarde estava dando uma olhada, dando uma recapitulada, uma estudada para a live, e até dei uma olhada na onboard, né? Mas, e aí que tu vê que tu tinha espaço para melhorar ainda na tomada, né? Pois lá em Cascavel, naquela vez, você teve um problema de motor na primeira corrida, não foi? Não, cabo do acelerador. O cabo do acelerador, né? Isso aí. Então, tá certo, lá, e ali também, o que me deixou mais... como é que eu vou dizer? Poderia ter ido melhor, foi na corrida da chuva. O Fuca é muito bom de chuva. Né? É um absurdo que ele é bom de chuva. Só que lembra, na corrida da chuva, eu larguei de 43º, eu acho. Como eu quebrei o cabo do acelerador no início, eu larguei lá no... Né? E aí complica, né? Ultrapassagem, teve pouca corrida, foi muito safety car aquela corrida da chuva. Então, se tivesse largado entre os 10 lá na corrida da chuva, eu acredito que daria para
para incomodar bastante mesmo. Eu estava olhando o tempo de volta daquela corrida da chuva. Foi quase igual a melhor. Não fiz a melhor volta da corrida na chuva, mas eu não consegui dar uma volta limpa, sabe? Uhum. Eu não me lembro, cheguei em sexto, acho que naquela bateria, mas teve o quê? 5 voltas, eu acho, de bandeira verde, 8 voltas. Teve muito acidente, né? Foi bem tumultuada a corrida. Quase atropelei a roda do Carlão lá na reta. Ele perdeu a roda várias histórias, né? É isso. Agora, o ano passado, eu não lembro de ter visto o teu Fusca andar, não só em Cascavel, não sei se ele ficou parado o ano passado aí no Rio Grande do Sul. Andou também ou não? Não, depois que entendeu em Cascavel, foi lá por outubro, né? Daí eu andei a preliminar das 12 horas, em fim de 2018. Né? Daí foi a última corrida que ele fez. Depois da preliminar das 12 horas de 2018, ele ficou parado. Daí agora, quando era para ter essa prova em Cascavel, ali início de abril, que devido ao coronavírus lá foi cancelada, né, adiada, mas antes disso a ideia era andar. Então até me inscrevi na época para a corrida de Curitiba, e por isso que ele está pronto, está aqui na garagem. Né? Normalmente ele fica na garagem ali nos fundos de casa, mas daí eu tinha trazido ele para cá para desmontar, revisar, dar uma revisão geral para a corrida de Curitiba. E daí estamos esperando agora liberar. Né? Quando tiver, vai para a pista de novo. Tá? Só aguardo, ansiado. O pessoal perguntou aqui, pneu. Vamos falar um pouquinho de pneu. Que pneu que você usa hoje? Que pneu que encaixou melhor no Fusca? Você já usou o ZNA Carreira também? Já usou Pirelli, Yokohama? O que você está usando? Então, logo no início eu usava os Pirelli Nacional, né? O Pirelli Endurance, aquele 265 na traseira e 225 na dianteira. Andei quase um ano inteiro com esses pneus. Quer dizer, desde que eu montei o Fusca, eu andei sempre com eles. Desenvolvi o Fusca, digamos, em cima dos Pirelli Nacional. Daí depois surgiu o DM, né? O pneu Pirelli importado, o turco aquele, que as Fórmula 3 usavam. Quando eu coloquei eles, o tempo melhorou. Na hora vem, né? Mudou do nacional para o turco, ele vem. Só que o ruim é que é um pneu que não dura, né? Dura muito pouco. Andando forte, na Classic, lá, fazendo 2 baterias, andando forte, ele acabava em 2 baterias. Então, lógico, nós tínhamos o esquema de comprar pneu usado, a Fórmula 13, né? Isso barateava, então eu conseguia usar esses aí. O NA Carreira eu nunca utilizei, principalmente devido ao formato construtivo dele, diz que tem que usar sem cambagem. Né? Então, o Johnny, que é o representante aqui no Brasil dos pneus, usa lá 0 a 1 grau de cambagem. E tu entende bem, né? Eu tirar a cambagem no Fusca na traseira, eu vou ter que erguer ele, né? É o único jeito de eu tirar a cambagem é erguendo a suspensão. Daí, não quis fazer isso, né? Não, teria que achar desenvolver e para alterar a cambagem do Fusca é uma mão de obra desgraçada, não é... tá com 3 graus, vou mudar para 2. É 1 hora batendo chave mais para conseguir fazer isso, né? Então não é que nem os outros carros que tu solta um parafuso, dá cambagem e vai para a pista na hora, né? Então, principalmente por isso eu nunca usei. E agora, para a etapa de Curitiba, então, eu estou com um jogo de Yokohama. Eu consegui um jogo de Yokohama aqui que a ideia era testar eles. Certo. Então, nós testamos eles no Spider, que tem um Spider também, que a gente corre aqui no Rio Grande do Sul, e no Spider o Yokohama se deu muito bem, mostrou equivalente ao Pirelli importado de tempo e com uma durabilidade até maior. Então, só que nunca andei no Fuga com ele. Tá montado nas rodas aqui até, mas nunca foi para a pista com o Yokohama. Eu tô com o telefone aqui de casa aqui, tive que me arrumar aqui, desculpa. Não, tranquilo. Então, vamos ver na próxima andada, vamos testar o Yokohama para ver se vai funcionar bem. Você estava falando agora, eu estava lembrando, eu acho que o Marcelo Cordeiro, que estava com o Fusca, que era dos Ribeiro, se eu não me engano, em Cascavel, ele estava com o ZNA Carreira. Se eu não me engano.
mas não tenho Eu não certeza. estava nessa etapa. Eu acho que está com a carreira. Eu, por exemplo, eu sempre andei com Pirelli, na minha Puma, eu sempre andei com Pirelli Nacional. Eu dava com 225 na traseira e o 180 na dianteira. E é sempre pneu usado, né? E daí, para Cascavel, no ano passado, eu coloquei coloquei o jogo de Yokohama usado também. Mas baixou 3 segundos assim em Cascavel. É a diferença do DM que eu notei aqui, falar em tempo de Tarumã. É 1,15 mais ou menos, era o tempo do Nacional, do Pirelli Nacional, né, para 13,6, então 1,5 segundo aí dá o DM em cima do Nacional. O Nacional tem uma coisa que é interessante, que ele demora a ficar rápido, né? Tem que dar umas 10 voltas para ele conseguir ele aquecer, não aquece, é um pneu difícil. Essa é a minha dificuldade. Na minha a minha escola é terra. Eu tenho pouca história no asfalto. Então, na minha pouca história que eu tenho de asfalto, eu cheguei à conclusão que o traseiro eu não consegui esquentar do carro. Eu consigo ter temperatura boa no dianteiro, mas o meu traseiro não esquenta. Porque o meu carro, quando eu desenhei o carro, ele não é um carro que tem uma cambagem muito grande. E não tem ganho de cambagem também. É um carro que foi desenhado para dar longa duração, para não ter gasto. Sim. Então, a traseira demora a esquentar o pneu. E acho que eu nunca cheguei a acertar o pneu com o pneu nacional, sabe? Eu estava olhando. A única vez que eu coloquei pneu novo no Fusca, que ele conheceu o pneu novo, foi uma vez eu botei um par desse nacional na traseira. Então, tinha um ano, acho que foi 2015, talvez, que o regulamento da Classic aqui era só pneu nacional, né? Não podia usar um importado, então o Yokohama não podia. E daí eu fui para a preliminar e eu acabei colocando um par de pneu na traseira só, né? Do nacional novo. E eu até fui olhar hoje também, 14,9 foi a melhor volta na 10ª volta. Então, até o fim da tomada, ele foi conseguir aquecer o pneu para vir o tempo. Né? Com o DM, não. Na segunda, terceira volta, ele já fazia o tempo. Saía do box e já virava o tempo. Não precisava. Era diferente. Tá respondido para quem perguntou se o Fusca já calçou pneu novo, já calçou uma vez. Uma vez, Tá certo. Outra curiosidade que eu tenho por que você usa o número 13 no Fusca? De onde é que veio o número? Então vamos lá. Quando eu comprei o primeiro Fusca lá em 2002, né? O Fusca era número 53. E a primeira corrida que eu fui, em 53, era do número do cara que tinha corrido a última vez. Não pode correr porque esse número é comprado. Daí, tinha um que corria com 5 e não tinha quem corria com 3. Eu arranquei o 5, né? Todo mundo faria igual, e corri com 3. Tá, beleza. Na outra corrida, fui com o carro com o número 3 que tava, né? Daí, tinha algum que tinha o 3 lá e eu não podia correr com 3. Daí eu perguntei, 13, tem alguém que corre? Que ficaria fácil de fazer o 1, né? Não, 13 não tem ninguém quer o 13 nunca. E eu sou do dia 13 também, o aniversário é dia 13. Certo. Então, coloquei o número 13 aquela vez, nunca teve outro 13. Aqui no Sul, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é um número que não é utilizado, ninguém usa. E daí pegou a fama, o 13 é um número que também chama atenção, né? Uhum. Muitos dizem que dá azar, muitos já falaram, troca esse número aí que tu não vai. Principalmente quando quebra, né? Quebrou, dando aí com esse número, quebrou. Se tu não trocar o número, nunca vai alinhar o alto. Então, sempre corri com 13 e ficou, né? Uma coisa que vai e ficou, e hoje é o 13. Certo, tá explicado então a história do número. Acho que todo mundo que começou no automobilismo sempre tem essa questão de chegar no dia no autódromo lá e ter alguém com o número que já usava e você tem que trocar o número, né? E ali tudo, a fita isolante era fácil de fazer tudo conspirou. Eu, a primeira vez que fui correr também, tinha o número 17 no Fusca, eu nem me toquei, não tinha nenhum amor pelo número, daí eu cheguei lá, não, o número 17 é meu, eu falei, tá bom, eu vou pegar outro qualquer que dê para montar aqui agora e pronto. E anda com que número hoje? Hoje eu ando com 33. 33.
Daí a gente como a gente correu um tempo no brasileiro de autocross, aí tinha que ser 3 números, né? Aí o Paraná é número 3, então ficou 333. Sim. Daí ficou. Agora a Puma nós mudamos depois. Daí ficou. Agora lá em casa correu e meu pai, né? Então daí ficou. É tudo 33. Então é 33,9 é o Puma e 33,5 é o Audi dele. Então o nosso número é 33. E ficou por causa do número de chamada. Eu sou o Rafael, sempre do número de chamada é do 30 para baixo, né? Aí o 33 é mais ou menos o número de chamada. E é o número do Piquet também, né? Piquet correu bastante com 33. Talvez no começo da carreira dele, né? Correu, acho que ele já chegou. Se eu não me engano, ele andou algumas vezes com 33. Bom, então é um número que dá sorte mesmo. Não troco mais, né? Você falou que você anda com um Weber 50 no Fusca. Você também é purista na questão clássica da carburação ou é uma questão de oportunidade, nunca quis ir para uma injeção? Não, cara, assim, ó, depois eu até mostrar para vocês, mas o que é assim? Um carburador, uma Weber 50 acertada, funcionando certinho, não perde nada para nenhuma injeção, né? Uhum. Eu tenho. O primeiro Spider que eu comprei, era com carburador. E era com Weber 50 também, outras Weber. E eu andei várias etapas com outros Spider, MCR, né? Que tinham motores, a maioria injetado, ninguém usava carburado. E eu nunca perdi de reta para ninguém, andava, era motor legal, funciona bem, né? O que acaba acontecendo hoje muito, e também às vezes muita gente tem um certo receio de carburador. Se tu usar carburador lá, que é carburador de rua, transformado para pista, é mais complicado. Então pegar os mini lá que o pessoal arromba ele todo, fica lento, muito ruim, baixa muito álcool para o óleo, é muito mais complicado. Vamos ser honestos, Sala. É uma bosta, né? Isso aí é uma bosta. Esse carburadorzinho. Isso aí não foi feito para isso. Não foi feito para isso. Não foi feito para isso. Né? Agora tu pega uma Weber aqui, essa aqui, a 50 que eu tenho aqui. Ela fica funcionando, eu tenho a sonda ali nele, marcha lenta fica em lambda 1, eu acelero lá, eu até agora tenho ali, eu tenho toda a eletrônica no Fusca, entendeu? Hoje eu tenho log, eu sei temperatura, pressão, tudo que está acontecendo, até a posição do acelerador eu gravo ali no log. E ela não perde nem nada para injeção, entendeu? Eu tenho minha curva de lambda lá que funciona legal, não é... e por ser um Classic, eu acho que deixa o carburador, entendeu? Eu tenho tudo aqui em casa, tenho tudo. Se eu quisesse colocar a injeção, sei lá, talvez de um dia para o outro até conseguiria colocar. Né? Mas eu tenho certeza que eu não viraria mais rápido do que ele vira hoje. Isso eu tenho certeza absoluta, que ele não vai baixar um meio segundo. Não baixa. Não vai baixar. O pessoal colocou regulamento, mas o regulamento permite andar a injeção. Aqui no Rio Grande do Sul, na Classic, o regulamento, se eu quiser andar com injeção, eu tenho que andar com uma borboleta só. Então eu teria que botar uma admissão ali. Uma borboleta só, acho que fala lá o regulamento. Então, uma borboleta só vou perder. Entendeu? Aí vai perder. Provavelmente vai perder. No regulamento da Gold eu poderia andar com as 4 borboletas. Né? Na Gold você pode andar com 4 de 45, se eu não me engano. Então seria mais parecido. Sala, você quer dar uma mostradinha no carro? Porque o pessoal sempre fica perguntando como é que tá, querem dar uma olhada como é que é por dentro, como é que você consegue tirar o telefone e dar uma mostrada no carro pro pessoal aí? Vamos lá, deixa eu ver se eu tiro aqui e inverto a câmera para enxergar também. Então aqui tá o Fusca, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma lanterna aqui que daí eu mostro melhor. Só um pouquinho. Vou mostrar aqui dentro para quem quer conhecer a parte mecânica mais, né? Então aqui a parte de suspensão, disco de Fusca, né? Pinça de Fusca. Aqui na frente, ó, eu não uso nem adaptador, nada, tá vendo? A roda de Fusca mesmo, furação de Fusca, né? Todo o quadro original mesmo, né? Certo. Então não tem nada de diferente. Na traseira também, aqui eu tô com
Daí sim tem a adaptação do freio, que é uma adaptação bem padrão em Fuscas hoje, né, de corrida, com freio de Gol, né? Ali está o facão também, né, o original. E aqui eu tenho, não sei se dá para ver, eu ergui. Quem conhece vê que está para cima, né? Tanto o motor como o câmbio, eles estão acima. Não tenho nada de calço de borracha, tudo rígido, né? Uhum. Então, a caixa, tanto aqui como lá no calço da frente, é todo de caixa, é todo rígido. Aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo ligar umas luzes aqui. Tem a Weber, né? Aqui que eu te falei que eu tenho o sensor está desacoplado aqui da pressão de combustível, que eu tenho lá no Datalog, eu consigo ver, né? Certo. Está desligado aqui, deixa eu te afastar. Aqui eu tenho o sistema que eu bolei para posição de acelerador. Né? Então, certo. aqui eu tenho um sensor de posição e ele vai logar. Aqui está as Weber. Não sei se consegue ver daí, mas o motor ele é bem de pé, né? Está bem de pezinho. Tem um sistema... Se o motor, essa Weber não ia caber aí dentro, né? Exatamente. Se eu inclinar, daí o pessoal tem que cortar a paralama, que assim, né? Fica lá, não caberia. Sem cortar, né? Uhum. Eu tenho umas barras amarelas ali, ó, tá vendo? Que que prende lá no amortecedor, vem aqui no motor e no amortecedor. Meio padrão de Fusca isso, né? Sim, aham. Que se utiliza. Também com motor de arranque, e isso aí é o Fusca. Aqui a parte interna, ele tá sem o banco aqui, né? E aqui também tá sem a lata, aqui que dá para nós ter a ideia de como é o motor. Certo. Tá. Deixa eu pegar a lanterna de novo. Dá uma iluminada. Né? Então aqui eu tô olhando de dentro, eu recortei o pocinho do Fusca, né? Uhum. Para ter acesso aqui mais ao motor. Então aqui tem uma lata que eu tirei ela agora, que eu tinha instalado o motor, então essa aqui é como fica a montagem. Certo. Uhum. Deixa eu entrar aqui para mostrar aqui. O painel é legal, aqui eu tenho um painel a eletrônica da ProTune, né? Certo. Tanto olhar, não tenho nenhum reloginho, nada. Tem só aqui pressão do óleo e a luz alternador. Né? Tem aqui limpador, bomba de combustível, sinaleira e os farol. Aqui nós temos provas noturnas, às vezes preliminares de 12 horas, né? Então a gente tem que ter farol. E esse aqui é o visor, né? Então, aqui eu tenho temperatura do motor, temperatura do óleo, lambda, posição do acelerador. O que eu uso em corrida é esse aqui, ó. Que é as duas temperaturas aqui do lado, né? Aqui é o tempo que dá as parciais que eu estou enquanto está andando, né? Então, eu tenho a volta padrão minha e eu vou ver se eu estou acima ou abaixo da volta padrão. E aqui pressão de óleo e pressão de combustível. Não uso o contagiro eu tenho só nas luzes aqui, né? Então, só as temperaturas e pressões é o que eu cuido aqui. E o legal disso aqui... O pessoal comentou que você só troca a marcha na luz vermelha mesmo, que não adianta ter contagiro para você aqui. Eu andei muito tempo sem contagiro, então o ouvido funciona mais ou menos. Quer dizer, funciona pouco, mas escuta o motor. E o legal aqui desse sistema é que ele grava tudo, né? Então, depois de cada corrida, eu passo aqui, eu consigo ver o tempo, pressão, tudo que aconteceu no carro. Isso é muito bom para desenvolver, né? Sim. Para alimentar de volta, né? Isso, ele tem o GPS, né? Então, eu consigo ver todas as curvas que eu fiz, o que acontece em cada local. E é um Fusca. Olhar, pedaleira toda de Fusca, tudo é Fusca mesmo, né? Às vezes o pessoal fala, isso não tem nada de Fusca, é um protótipo, né? Mas não tem nada de protótipo. O que tem também aqui que eu fiz diferente dos outros, a saída de ar é aqui pelo capô. Uhum. Eu tapei que o radiador fica aqui na frente, né?
E normalmente os Fuscas recortam a lata e o ar vai por baixo, né? Na parte ali atrás, onde vai o step normal do Fusca. Eu fechei atrás e a saída de ar, então, é aqui em cima e pelas laterais aqui também. Ó. Certo. Dá para ver, ó. É os lugares onde sai o ar. E é isso aí, é o Fusca. Tem o aerofólio também lá atrás. Isso aqui também eu tive bastante problema com temperatura de óleo. Então, a única posição que eu consegui colocar um radiador, na época foi improvisado e acabou ficando aí, que ele funcionou foi aí. Então, eu tive ele mais embaixo, né? Tinha uma época que ele ficava mais para baixo, depois eu subi. Muitos usam aqui, não sei se está enxergando aqui assim no Fuca, né? Uhum. Certo. Mas a temperatura do óleo subia bastante e daí acabava não funcionando. E lá em cima foi onde ela foi realmente conseguir baixar a temperatura, controlar em torno de 130 graus por aí. Certo. E é isso aí. Esse aí é o Fusca. Para estar esquentando óleo nessa temperatura aí, para estar precisando esfriar tanto assim, é porque o motorzinho tá forte também, né? Não é fraco esse motor, não. Eu tinha relógio que marcava até 150 graus, né? E colava o relógio ali no fim. Então era... Eu não sei se pelo fato do motor ser lá atrás, pegar pouco vento, ou sei lá o que era, que aquecia mais do que o protótipo, sei lá eu, né? Opa, nós temos só 26 segundos restante aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos reconectar de novo para a gente terminar essa live aí, porque Pode ser. caindo aqui a gente continua de novo, pessoal. Tem duas pessoas reclamando que você está faltando adesivo no carro aí. Deixa eu ver aqui.